E hoje, queridos, nós faremos, se assim Deus permitir, a exposição dos versos de 13 até o verso 16, tá bom? Primeira carta de Pedro, dos versos 13 até o 16. Então, tendo todos achados, vamos lá. Acompanhe comigo o texto bíblico, verso 13, que diz o seguinte: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar uma vez mais? Querido Deus, nós te pedimos que o Senhor seja gracioso e nos ajude com o texto bíblico. Hoje nós vamos, Senhor, aprender através da carta de Pedro algumas ordens na conduta de vida dos cristãos. Ajuda-nos a, quando escutarmos e aprendermos sobre o texto bíblico, que os nossos corações não sejam rebeldes, que a gente veja realmente a Tua palavra como luz e como um tesouro precioso. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, então uma breve explicação aqui do fluxo da carta de Pedro, que é a seguinte. Nós até aqui temos visto, nos versos 1 e 2, Pedro fez uma apresentação que ele escreveu a carta e a quem eram seus destinatários. E dos versos 13 até o 12, Pedro falou sobre a notícia da salvação dos cristãos, tão grande salvação. Aquela notícia que é capaz de fazer-nos passar por várias dificuldades e lutas e nos sustentar. Então Pedro já ressaltou isso nos versos anteriores sobre tão grande salvação. E essa salvação é através de Cristo e através da fé. E ela dá acesso a uma herança que é impossível de ser roubada. Isso é o que ele nos falou. Ele também vai dizer que essa herança não pode ser desfeita e tampouco murchar. Ela não murcha. E sendo assim, agora Pedro, ele já ressaltou a importância dessa grande salvação e agora ele vai dizer assim, vamos colocar em prática. Agora, vocês que sabem de todas essas notícias, vamos agora ver como deve ser o procedimento ou a conduta dos cristãos em meio a todas as dificuldades da vida. E Pedro vai, agora até mais ou menos no capítulo 4, falar sobre a conduta dos cristãos. Ele vai mostrar como é importante o testemunho de vida dos cristãos. E é isso que eu gostaria hoje de ver com vocês. Aqui a gente vai ver 3 características, 3 marcas de obediência, 3 marcas de conduta na vida dos cristãos que deve ser enxergado pelos outros e por nós mesmos. E essa sigla que eu desenvolvi aqui para a gente gravar bem, chama-se SOS. Você talvez pense no SOS e lembre de um pedido de socorro. Pois bem, lembre-se que não só tem o pedido de socorro no SOS, mas como tem ordens específicas para o povo de Deus. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui no texto de Pedro que o cristão é chamado a ser sóbrio. Ele diz assim no verso 13, Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ele começa aqui esse verso 13 dizendo por isso. O por isso é uma ligação com o restante que ele já falou. Ele diz assim, vocês já aprenderam da salvação. Então agora, por isso, sejam sóbrios. E ele vai dizer que eles devem, os cristãos, cingir o lombo do vosso entendimento. Então Pedro começa explicando aqui o que agora os cristãos devem fazer. E é a hora de vocês, uma vez vocês entenderam, cingirem os lombos. E essa frasezinha, esse termo cingir os lombos, esse é um dos motivos que eu acho importante a gente pregar na Almeida Revista Atualizada, ou até a Nova Almeida, porque ela mantém algumas características que eram importantes do tempo que ela foi escrita. Não é que você não possa usar Bíblias mais atualizadas, mas muitas vezes elas perdem algumas partes importantes, vocês vão entender o porquê. Essa palavrinha aqui, esse termo, cingir os lombos do vosso entendimento, é uma coisa que nós não fazemos nem ideia o que quer dizer, não é verdade?
Mas para o povo que foi escrito, para os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, isso era muito comum. No Antigo Testamento e no período de Jesus, os cristãos usavam túnicas. Eles pareciam uns vestidos compridos e muitas vezes eles tinham que sair, fazer longas jornadas. Talvez esse seja um dos motivos que a Bíblia não fala muito sobre saúde, né? Que eles naturalmente precisavam fazer longas jornadas. E a ideia é que eles usavam um cinto no meio dessas túnicas e quando eles precisavam fazer alguma atividade de trabalho ou algo que precisasse ter o corpo livre, eles cingiam os lombos. Eles pegavam a túnica e dobravam por dentro do cinto para que aquilo lá não atrapalhasse no procedimento que eles iam fazer. Então você imagina, você hoje querer fazer uma corrida, correr de saia. É ruim, provavelmente. Então, a ideia que Pedro fala aqui, ele está usando uma linguagem muito comum de você pegar as túnicas e arrumar elas de forma a elas não atrapalharem no serviço que você iria fazer. Só que Pedro aqui ele usa de uma maneira metafórica. Ele diz assim, agora vocês já aprenderam a verdade. E agora cinjam o entendimento, se preparem com aquilo que vocês já aprenderam. Tirem qualquer empecilho que atrapalhe vocês, porque você vai começar uma jornada agora que precisa estar com as verdades bem definidas. Então, o cristão, no seu proceder, conforme Pedro fala, ele deve ser sóbrio. E Pedro utiliza essa palavrinha de sóbrio para destacar a necessidade do autocontrole. Normalmente, quando nós pensamos na palavra sóbrio, a ideia que nos vem é com bebidas alcoólicas, algum tipo de vício, não é verdade? E de fato é uma palavra usada para isso. Só que Pedro, ele não está preocupado apenas com esse tipo de controle com bebidas alcoólicas. Pedro, ele vai fazer a ideia de sobriedade do cristão, porque o cristão, ele deve agora não ter nenhum vício. O cristão não deve ter nada que tire o domínio próprio dele e nem as verdades que ele conhece. Então seria mais ou menos o seguinte: a sobriedade do cristão é a capacidade dele lembrar da sua tão grande salvação e tirar os empecilhos que estão no caminho e continuar uma conduta com bom senso. Continuar a conduta de vida com aquilo que ele sabe. Então, todo tipo de vício deve ser tirado. E a gente às vezes pensa sobre vícios apenas com coisas que nos viciam do tipo químico, drogas ou então bebidas. Mas é interessante nós lembrarmos que na vida do cristão ele precisa ser sóbrio quanto à maneira de se vestir. As vestimentas do cristão falam muito sobre sua sobriedade na conduta, na maneira de viver. Roupas que, principalmente para as mulheres, não sensualizem o corpo. Isso é ser sóbrio. Lembrar que o corpo das mulheres ele foi feito por Deus, para a glória de Deus, e apenas do seu marido. Então, a ideia aqui da mulher é que a mulher foi feita para o marido e o marido foi feito para a mulher. Na Bíblia não existe a ideia mundana que nós temos de sensualizar para atrair um homem ou sensualizar para atrair uma mulher. Não existe isso. O nome disso é mundanismo. Então a sobriedade bíblica que Pedro fala aqui, ela não se restringe ao uso de algum tipo de droga entorpecente. Certamente que entra. Por quê? Porque quando nós somos dominados por algum tipo de vício, nós temos outro Deus que não o Deus da Bíblia. Precisamos ser sóbrios também, sabe sobre o que, irmãos? Sobre as nossas línguas. Um órgão tão pequenininho que é capaz de fazer tanta destruição. Todas as vezes que você, como cristão, usar esse pequeno órgão para mentir, para difamar, para contar vantagens, ou meias verdades que não existem, são mentiras também, quando a pessoa ela não está mentindo completamente, mas ela aumenta algo para poder contar, também é necessário sermos sóbrios quanto a isso. Nós também precisamos ser sóbrios quanto ao que os nossos olhos veem. Hoje em dia, programas de televisão, que se você parasse para pensar em Jesus, Jesus choraria, não sorriria ou daria risada de algumas piadas. Nós precisamos lembrar que existem coisas que nós assistimos, que nós enxergamos com os nossos olhos, que ao invés de nos levar mais para perto de Deus, nos afastam. Ao invés de nós termos uma vida mais parecida com Cristo, com aquilo que nós enxergamos, nos leva para mais longe.
E é exatamente isso que Pedro vai falar a respeito da sobriedade. A sobriedade do crente, ela vem de onde? Das verdades bíblicas sobre sua salvação. É isso que ele está dizendo. Então você tem o terreno estabelecido sobre o que Cristo teve que fazer por você, sobre qual sofrimento ele teve que passar, e agora você deve, por causa dessas verdades, viver uma vida sóbria. Pedro diz que você deve, aqui tem outras traduções que vão dizer, que a ideia de preparar a mente, cingir o vosso entendimento é preparar a mente para a batalha que vai ser travada a partir do momento que você ganha o sobrenome cristão. Vai começar uma batalha. E como será que, talvez a pergunta que a gente possa fazer aqui, como será que a pessoa consegue resistir sendo sóbria em meio a tantas tentações, tantas lutas, tantas dificuldades, aparentes prazeres que prometem vida, mas que no fim levam à morte? Como ser sóbrio? A resposta está no texto, na parte B do 13. Ele diz: e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. O cristão, ele deve esperar inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A graça é, como vocês já sabem, e se vocês não sabem, vocês vão aprender, o favor imerecido de Deus. Isso é a definição básica de graça. Graça é um favor de Deus que você não merece. No entanto, na vida do cristão, a graça não fica baseada apenas nisso. A graça para o cristão é o poder para você poder viver, o poder de vida diária. Ou seja, Deus lhe agracia, Deus lhe dá da sua graça para os seus próximos 5 minutos de vida, para resistir, para os seus próximos 5 anos, ou até que ele queira. Então a graça na vida do cristão, ela é o poder de Deus para você seguir sua vida, sendo sóbrio. Aquele que começou a boa obra em vós, é fiel para cumpri-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6. Então, a ideia aqui de esperar é a mesma ideia que você pode ter de descansar. Como nós vimos hoje no Salmo 20, verso 7, para ser mais específico, você sabe de onde vêm das suas forças. As suas forças não vêm dos cavalos, nem dos carros de guerra, mas elas vêm do Senhor. Então o cristão ele pode esperar na graça de Deus. Ele sabe que existe força para ele sobreviver a todas as dificuldades. E ele continua dizendo o texto que ela está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E aqui nós podemos entender de duas formas. Essa graça que está sendo trazida, ela tem um sentido da seguinte forma. Todas as vezes que você escuta da palavra de Deus, a graça lhe é concedida. Você aprende mais sobre Cristo e você diz, agora eu consigo esperar mais na graça. A ideia seria a seguinte: o seu crescimento na graça, ele é proporcional ao seu crescimento em Jesus. Vou falar de novo. O seu crescimento na graça de Deus é proporcional ao seu crescimento em Jesus. Qual a ideia? Quanto você mais conhece a Cristo, mais você se relaciona com Ele e mais você cresce em esperar nele. Essa é uma forma da revelação. Todavia, aqui nós podemos ver que existe um momento em que Pedro está falando que Jesus vai ser revelado de maneira final. Nesse momento, nós não o enxergamos. Nós já vimos isso no texto anterior. Nós sabemos que Jesus está em nós por causa da sua palavra e por causa do seu Espírito que confirma essa verdade. Mas chegará um momento em que Jesus será revelado a todos, que todos verão. E nesse momento é o momento em que nós vemos que Cristo vai vir para julgar. Então ele diz o seguinte, Pedro, olha, a graça diária lhe sustenta, mas lembre da graça futura que lhe dá a esperança. Que tudo que você está passando vai chegar um dia em que vai ter fim. Jesus vai chegar num momento no mundo em que ele vai se revelar diferente do que ele se revela hoje. Hoje ele se revela como servo sofredor, perdoador e que recebe a todos quanto nele confiam. Mas na hora que ele voltar, ele vai se revelar como um justo juiz. Então chegará o momento em que Jesus vai fazer a separação entre, como um pastor faz a separação dos bodes e das ovelhas. Mateus 25, 32. E pessoal, irmãos, Cristo pode voltar a qualquer momento.
Por isso que Pedro fala, se alimentem nessa graça, se alimentem nisso. Sejam sóbrios, mesmo que seja duro, porque a qualquer momento Cristo pode voltar. E quando ele voltar, no momento em que ele voltar, você não vai mais ter que se preocupar com essa luta pela sobriedade. Porque o seu corpo vai ser completamente transformado. Você não vai ter mais angústia, você não vai ter mais dor, você não vai ter mais sofrimento, você não vai ter mais lutas internas. Porque Jesus vai realmente tirar todo o pecado que ainda existe em nós. Mas enquanto esse dia não chega, a convicção de que Cristo vai voltar, e isso como crentes, vocês e eu temos que ter certo, essa é uma certeza que vai acontecer. Enquanto isso não acontece, a convicção dessa verdade deve servir como um combustível para nossas vidas, para a gente se manter sóbrios no caminho. Como um combustível que você possa, todas as vezes que você lembrar dessa verdade, as lutas se tornem mais suaves. Que quando você se lembrar disso, essa convicção se torne como um refrigério para você suportar as lutas. E ela funciona também, essa certeza de que Cristo vai voltar, como uma herança que você tem guardado nos céus para você e que não pode ser corrompida por ninguém. Não existe traça que possa corroer, não existe ferrugem que possa estragar, não existe ladrão que possa roubar. Por isso se mantenham sóbrios. A primeira marca de conduta do cristão é ser sóbrio. A segunda marca de conduta do cristão, que nós vemos no verso 14, é que ele tem que ser obediente. Verso 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Então, Pedro, agora ele afirma, e é importante que vocês saibam o seguinte, aqui Pedro não está sugerindo algumas coisas aos cristãos. Olha, seria bom se vocês vivessem assim. Pedro está ordenando. No texto grego, isso daqui são verbos imperativos. Imperativos são ordens. Por que são ordens? Porque vocês já entenderam a mensagem. Até o verso 12 eu falei o que era a grande salvação. Agora vocês entenderam? Coloquem em prática. É obrigação do cristão. Ele tem que fazer essas coisas porque vai mostrar quem ele de fato é. E a segunda característica é que ele é obediente. É importante nós vermos aqui que ele começa o textinho falando como filhos da obediência. Pedro afirma que o cristão agora, ele não é apenas mais uma criatura de Deus. Ele é filho. Ele passou a fazer parte de uma família que tem a Deus como pai e a Jesus como seu irmão mais velho. Sendo assim, vem à mente, nos ecoa aquele texto de Paulo de Romanos 8:29 que diz que Deus, o propósito de Deus é trazer aqueles a quem ele escolheu para um relacionamento com ele, os tornando semelhantes a seu Filho Jesus. Romanos 8:29. E Pedro enfatiza que o cristão tem uma vida de obediência. Não é apenas um incentivo. É uma ordem. A fé em Cristo e a obediência são os dois lados da mesma moeda. Você não consegue ter fé salvadora sem ter obediência. Não é que você obedece para ser salvo, mas a fé salvadora ela vem acompanhada de obediência. Essa é uma característica, uma marca que Deus coloca naqueles que creem. Nós vemos que João entendeu muito bem isso, porque ele disse no seu evangelho, se você permanecer na obediência, você permanece no amor de Cristo. Assim como Cristo permaneceu no amor, na obediência, Cristo obedeceu e permaneceu no amor de Deus. Se você permanecer na obediência, você permanece no amor. Assim como Cristo obedeceu e permaneceu no amor de Deus. João 15:10. A obediência é uma das provas que nós o amamos. A obediência cristã é uma das manifestações físicas que todos podem ver, até os incrédulos, de que o cristão ama a Deus. Essa é uma das formas de ver algo invisível na vida dos cristãos de maneira visível. A obediência a Deus é uma dessas formas. Até os incrédulos, quando eles olham, eles podem dar glórias a Deus, não porque eles amam a Deus ou eles temem, mas por causa das vidas que nós levamos de obediência.
Essa é a ideia do texto. E isso nós vemos muito por todo o livro dos Salmos. Nós vemos que a obediência para todos aqueles salmistas não era algo duro. Não era algo que ele dizia assim: filho, arruma seu quarto. Tá bom, pai. Esse tipo de obediência não agrada a Deus. E tem muitos cristãos que obedecem dessa forma. Tá bom, Deus. Não é assim. O livro dos Salmos vai dizer que o salmista diz que ama mais os mandamentos de Deus, obedecê-los, do que o próprio ouro. Salmo 119, 127. João volta a dizer de novo no seu evangelho: se alguém me ama, obedece a minha palavra. Se alguém não me ama, não obedece a minha palavra. A Bíblia, ela ordena, irmãos, os crentes a obedecerem os mandamentos. Só que essa ordem, ela não está firmada assim: obedeçam porque vocês precisam. Ela diz assim, ela está firmada naquilo que vocês sabem. Vocês já conheceram a Deus, vocês sabem que Cristo os salvou de um mundo onde vocês seriam jogados no inferno. Vocês sabem que os pecados de vocês estão perdoados. Vocês agora podem se relacionar com Deus, o chamando de Pai. Por causa disso, sejam obedientes. Se você não o obedece, é porque você não entendeu nada disso. E o amor para a Bíblia, e isso é importante que você saiba, ele não se baseia em um sentimento. Hoje acordei amando a Deus, amanhã acordei não o amando. O amor, ele está relacionado com uma atitude. E muitas vezes nós precisamos ordenar ao nosso coração coisas que nós sabemos que são certas, para que o nosso coração nos acompanhe. Porque muitas vezes o nosso coração nos manda ir para o outro lado. E eu fico fascinado quando eu vejo as pessoas em todos os programas de televisão, ou todos os programas que a gente vê algum filme onde tem que tomar uma decisão bem difícil, as pessoas dizem: o que você acha? Segue teu coração. E eles acham aquilo a coisa mais linda do mundo. Mal sabem eles que o coração do homem é incrivelmente corrupto e enganoso. E por que a gente sabe que agora o amor não se baseia meramente em um sentimento? Porque você escolhe obedecer por amor. E esse é o mandamento para a vida do crente. Ele chama eles de filhos, começo do verso 14, filhos da obediência. E ele diz: não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pedro continua aqui falando aos crentes, aos cristãos, que nós não devemos nos conformar àquele tipo de conduta. Qual tipo de conduta? Ele diz, de um comportamento que tínhamos nos tempos de ignorância. E o que seria isso que a Bíblia quer dizer com tempos de ignorância? Talvez você leia esse texto e você ainda não entende direito. A Bíblia, ela faz uma distinção clara entre homens e mulheres crentes, que creem em Deus, o obedecem, e esses são chamados de sábios, e os homens e mulheres que não creem em Deus, não o obedecem, e são chamados de ignorantes, tolos. A ideia dos tempos de ignorância aqui diz respeito a um tempo em que você e eu vivíamos sem levar Deus em consideração. Vivíamos do jeito que nós queríamos, fazendo as vontades dos nossos próprios desejos do coração. No entanto, aqui Pedro está dizendo que nós precisamos ser como filhos da obediência, não sendo mais ignorantes enquanto a isso. Como diz o provérbio, o princípio da sabedoria, ser sábio, é o temor do Senhor. Provérbios 9, 10. E o contrário dessa sabedoria é ignorância, é tolice. Como disse o próprio Jesus, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é comparado a um homem sábio que construi a casa em cima de uma rocha. Mateus 7, 24. Depois ele vai dizer, ele explica isso, e ele vai dizer, aquele que ouve as minhas palavras e não põe em prática, ele é comparado a um homem insensato. Nós também vimos em Romanos capítulo 1, verso 21, 22 e 25, nós vimos a ideia do homem ignorante. É aquele que se proclama a si mesmo como sábio, que não tem nenhum bom senso em relação às coisas de Deus,
se tornando ignorantes, tolos, e trocam a glória de Deus, de ter um relacionamento com Deus, poder exaltá-lo, um Deus imortal, criador, soberano, que fez todo o universo, que tem poder de dar a vida e de tirar a vida, que criou o universo a partir do nada. Do nada. Isso faz muita diferença quando você entende que não existia, Deus criou do nada. E esses que se acham sábios, trocam nas suas mentes esse Deus verdadeiro por um Deus que eles mesmos imaginam. Um Deus que eles desenvolvem a partir dos seus desejos e necessidades. Então a pessoa imagina um Deus que supra as suas dificuldades. Ela imagina um Deus que vai fazer tudo como ela quer, igual uma criança mimada, que quando o pai não dá, ela chora e diz eu quero, e o pai fala, tá bom, meu filhinho. Não é assim que a Bíblia ensina. Esses são ignorantes. E toda vez que alguém adora um Deus diferente do Deus da Bíblia, ela está agindo como um ignorante. E ela não tem desculpa para isso. Esse é o ponto mais duro. Ela não tem desculpa. E Pedro, ele fala exatamente para nós não sermos mais assim. Uma vez que nós entendemos a mensagem, agora nós temos que ser obediente naquilo que aprendemos. Agora que você, como crente, não é um ignorante quanto a Deus, você deve ter um padrão diferente. A maneira de você viver agora não é mais igual. E Pedro diz que como filhos obedientes, que entenderam o seu lugar no mundo, os cristãos não devem mais se amoldar àquela maneira do tempo de ignorância. Mas talvez aqui seja importante primeiro explicar para vocês que ele está dizendo, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham nos tempos de ignorância. Não se amoldem mais a isso. Vocês não são mais desse jeito. E o que será que Pedro quer dizer com essas paixões? Outra tradução que poderia ser feita aqui é a ideia da palavra concupiscência, que talvez ficasse mais fácil de você entender. E essa palavrinha aqui usada por Pedro para paixões, ela se refere tanto a prazeres sexuais, ela se refere tanto com a cobiça por bens materiais, ou até mesmo a ganância por poder e dinheiro. Ou seja, aqui é mais ou menos o seguinte, se nós fôssemos reformular aqui o que Pedro está dizendo. Nos tempos de ignorância, vocês eram apaixonados por outros deuses, que ocupavam o lugar principal no seu coração. E eles moldavam a sua vida. E esses deuses nem sempre são estátuas visíveis, como a gente acha. Não, é só não ter uma parecida em casa que está tudo tranquilo. Queridos, os piores ídolos são aqueles que não se enxergam. São aqueles que são as paixões internas invisíveis. Aquelas que de mansinho entram e roubam o lugar de Deus dentro dos nossos corações. E ele diz o seguinte, não se amoldem a esse tipo de paixões. E a ideia de molde é literalmente quando você pensar no molde, é algo que faz um formato, né? Uma forminha de gelo, você bota lá o gelo, ele fica moldado com a forma da forma, não é verdade? E agora ele diz o seguinte, o molde da ignorância, que moldava a maneira de vocês viverem, não é mais compatível. Não tem mais como se harmonizar, ele não fecha mais. O molde do cristão agora, ele é formado pelo padrão do que ele sabe, pelo padrão do que ele deve saber, pelo padrão do que está revelado na palavra. E aqui a gente pode facilmente fazer alguns exemplos de amoldar ao padrão bíblico versus o padrão do tempo de ignorância. Por exemplo, com relação ao casamento, relacionamento amoroso. O cristão, ele aprendeu e ele entendeu que o relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, ele só pode ser desfrutado dentro do casamento, de maneira monogâmica e também heterossexual. Qual é os tempos de ignorância? O que eu quiser está valendo. Para o cristão não é mais assim. Para o cristão, ele agora sabe, ou ele aprende a ter sabedoria na maneira como ele vai utilizar o seu dinheiro. De valorizar as pessoas, de lembrar que nada pode ser comparado
com o Deus Altíssimo. Quando eu digo nada pode ser comparado ao Deus Altíssimo, eu estou querendo dizer o seguinte: não existe nenhum prazer nesse mundo, nenhum bem material que você possa comprar, nenhuma casa que você possa morar que se compare a poder ser chamado filho de Deus. Quando o crente ele contribui na igreja, ele não faz com dor, porque ele sabe que no fim ele é apenas um administrador. E eu já escutei alguns pastores falar que se fosse entender a conversão por etapas, algo que não existe, a gente sabe quando a pessoa se converte, ela se converte realmente, mas o bolso parece que é a última área que é tratada. Parece que quando fala em dinheiro, em contribuição, é uma área que os irmãos muitas vezes torcem o nariz. E aí esses pastores dizem, olha, parece que às vezes ele se converte, mas o bolso não converteu. Ele entende também o padrão dos tempos de ignorância versus o padrão bíblico, que existem limites para o seu crescimento na carreira de trabalho. O sucesso no trabalho não é de qualquer forma. Os fins não justificam os meios para o cristão. Ele tem uma conduta a seguir. Ele não faz tudo o que ele puder apenas para subir na carreira, sem se importar com a honra de Deus. Agora Deus é o objeto é a pessoa mais importante para ele. Nenhum objeto vai ser comparado a Deus. Então, se ele tiver que trabalhar a sua vida inteira como jardineiro, mas honrando a Deus, não há problema nenhum nisso. E esse talvez seja um dos problemas que nós temos como crentes. Nós acharmos que ser jardineiro para a glória de Deus é menos honroso do que ser advogado para a glória de Deus. Eu levantei aqui, queridos, algumas áreas da nossa vida em que o molde precisa mudar. Mas nós precisamos moldar toda a nossa vida. Você não pode fazer uma distinção nas coisas da sua vida que vão ser moldadas e nas que não vão ser. Olha, isso daqui deixa desse jeito. Aqui eu realmente sirvo a Cristo. Muitas pessoas esquecem que quando Jesus salva, ele vira Senhor também. Ele não apenas salva a alma do inferno, ele vira o Senhor daquela vida. Então, em outras palavras, o molde para a vida do crente, ele ocupa todo o ser do crente. Todas as áreas da sua vida precisam ser moldadas por Deus e para Deus. Essa é a diferença. Vocês conseguem entender que não pode haver nenhuma área da sua vida, da minha vida, em que Jesus não seja o molde? E talvez aqui a pergunta que vem à nossa mente é como aprender? Como eu faço para moldar a minha vida, minha mente e meu coração? Aqui. Isso vem do constante meditar na palavra de Deus. Eu sugiro aos irmãos que sempre leiam a Bíblia. Mas se eu puder fazer uma ressalva, eu diria assim: se você ler correndo, é bom. Se você ler menos e meditar, é melhor ainda. Porque muitas vezes você vai ler um capítulo e vai meditar naquilo e pedir a Deus que transforme a sua conduta com aquilo, do que apenas ler para dizer que leu. Essa é uma realidade. A renovação da mente é a mesma coisa que Paulo fala em Romanos 12. Paulo diz, olha, agora chegou o momento de colocar em prática as verdades bíblicas na vida de vocês. Então, até aqui, nós temos muita informação na nossa mente. Muitos não nascem em lares cristãos. Muitos participam de tempos de ignorância. E agora, se você realmente creu em Cristo, é tempo de recuperar o tempo perdido. Moldar a sua cabeça, renovando os seus pensamentos. O salmista diz que a lei do Senhor é perfeita e ela revigora a alma. Ela dá sabedoria aos que não são sábios. Salmo 19, 7. E deixa eu dizer uma coisa para você bem importante. A igreja é muitas vezes o combustível do cristão. Tantas pessoas negligenciam uma igreja bíblica. E ela é o combustível do cristão.
Existem muitas coisas que você talvez não consiga aprender sozinho. Foi para isso que Deus colocou pastores, mestres, foi para isso que Deus deixou a Bíblia. E na igreja você pode aprender, você pode corrigir, ser corrigido, você pode ajudar a corrigir, você pode incentivar alguém a ser incentivado. Mas não espere vir à igreja para ser mimado. Parei de ir na igreja bíblica, Luz do Mundo, porque lá ninguém me dava toda a atenção que eu queria. Se a motivação do seu coração for essa, não existe igreja que vá lhe sustentar. Porque nós somos, o nosso coração, como eu já falei, é enganoso. Então, se você precisar ser duramente advertido, pode ter certeza que você vai ser. Essa é a tarefa da igreja, ser a guardiã da palavra. E não torcer a palavra de Deus por causa de uns tapinhas nas costas, dizendo que pregação engraçada e divertida, parabéns, pastor. A igreja não é um circo, a igreja é um lugar de batalha. É um lugar onde almas estão sendo tiradas do inferno através da pregação do Evangelho. E muitas vezes é necessário ser duro, como um pai que ama os seus filhos e diz para eles coisas duras para que eles não se deem mal. Assim é a palavra de Deus com aqueles que são seus filhos. Sendo assim, chegamos à terceira característica. A primeira marca na conduta do cristão, S de sóbrio. A segunda marca característica na vida do cristão é o O de obediente. E agora nós vamos falar, por fim, em terceiro lugar, verso 15, ser santo. Ele diz o seguinte: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Pedro continua dizendo das marcas de conduta na vida do cristão, fazendo um contraste com o ponto anterior. Ele disse o seguinte: olha, nos tempos de ignorância, vocês eram amoldados pelas paixões. Agora não seja mais assim. Pelo contrário, é o oposto disso. E ele vai dizer muito, como se ele dissesse muito pelo contrário. E ele diz: sejam santos, ou tornai-vos santos, de acordo com aquele que vos chamou, seu Pai Celestial. Se ele é santo e ele é seu Pai, vocês como filhos também devem ser santos em todo o vosso procedimento. Pedro desenvolve mais uma ordem de conduta para os cristãos. As pessoas que acham que ser cristão não tem nenhuma obrigação, e quando eu falo obrigação aqui, não é apenas uma obrigação no sentido de algo que a gente deve fazer, mas é você desejar fazer. É você realmente estar disposto e com amor por fazer isso. E aqui nós precisamos entender o que é a santidade que ele diz. Ele diz: sejam santos, porque Deus é santo. A santidade bíblica, irmãos, ela não está relacionada com a sua perfeição nesse mundo. Olha, a gente não pode fazer nada de errado. Não pode, realmente. Mas isso quer dizer que ser santo é não fazer mais? Não, ser santo não é essa ideia na Bíblia. Essa ideia é uma ideia da Igreja Católica Romana, que tem a ideia de pessoas santas são pessoas que não erram mais. A Bíblia não trata assim. A Bíblia chama de santos todos aqueles que fazem parte do povo de Deus e a partir do momento que creem em Cristo, eles são separados para uma vida nova. Em que sentido separados? Antes eles serviam aos tempos de ignorância. Agora eles são santos. Eles vivem para Deus. Eles são separados. Todas as coisas que eles fazem, eles levam Deus em consideração. Em todas as áreas da vida deles. E isso traz a ideia diretamente de como nós estamos vivendo para Deus. É mais ou menos o seguinte: não é mais do seu jeito. Você não trabalha mais do seu jeito. Você não tem mais relacionamentos amorosos como você acha. Você não se comporta mais com a religião verdadeira como você bem quer. Você consegue compreender isso? Você não vive mais para si mesmo.
mas vive para Deus. A partir do momento que você creu em Cristo, você passou a ser propriedade dele. Propriedade exclusiva. Como diz o apóstolo Paulo, se vivemos, continuamos vivendo, para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor, morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos 14, 8. E a maneira, queridos, como você tem um relacionamento amoroso, ela não é definida nem por você, nem pela cultura, nem pelo mundo, mas pela palavra de Deus. Isso é santidade. Como eu devo me relacionar? A Bíblia explica. Ou então, como nós gastamos nosso tempo? Como agora nós gastamos nosso tempo a partir do momento que nós cremos em Cristo? Nós continuamos gastando tempo com ignorância, não levando Deus em consideração? Ou eu passei a me dedicar mais ao Deus que me salvou? A minha vida agora, eu sei que não é mais minha. E eu vivo agora sabendo que eu sou propriedade de Cristo. Então a dedicação do meu tempo não vai mudar. Deve mudar. Ser separado para Deus é isso. E Pedro continua a explicação dizendo no verso 15, no finalzinho, na verdade no verso 16, dizendo, porque escrito está. Pedro ele vai dizer isso, e todas as vezes que vocês perceberem essa frasinha, a Bíblia tem muitas, porque está escrito. É que já foi escrito anteriormente, já tem na Bíblia. Pedro aqui ele está querendo dizer o seguinte, olha, o que eu estou dizendo para vocês não é novidade. Não é uma coisa que eu, apóstolo Pedro, sei agora. Não, isso é desde o tempo do Antigo Testamento, desde o tempo em que Moisés estava tirando o povo do Egito. Nós vamos ver essa ideia de ser santo, porque Deus é santo, como um modelo a ser seguido. E isso Pedro provavelmente tirou aqui de Levítico. Levítico 11, 44, Levítico 19, 2, Levítico 27, Levítico 20, 26. Constantemente Moisés exortava o povo dizendo, sejam santos porque Deus é santo. Sempre foi assim. O cristão ele tem um modelo, um molde a ser seguido. E esse molde foi definido por Deus. E ele diz, assim como o Pai de vocês é santo, sejam como filhos obedientes e sejam santos. Muitas vezes a gente vê as pessoas falando, né? Ah, fulano tem tal característica. É igual o pai dele, não é? As pessoas não fazem isso, a gente não faz isso. Que seja assim com a santidade. Nossa, mas essa pessoa realmente ela se afasta do mal. Ela realmente tem o desejo de servir a Deus, nós podemos ver. Está sendo igual ao pai dela. Sede santos, porque eu sou santo. E essa separação para Deus é uma das formas que a santidade é descrita na Bíblia. A ideia de ser separado. Mas ela tem implicações, ou seja, dessa separação para Deus, sai uma outra coisinha que não tem como separar. É uma implicação. Uma implicação moral. Uma implicação na conduta de viver. Por quê? Porque se Deus é santo e ele é separado de todo mal, e nós como seus filhos vamos ser iguais a Deus, nós precisamos também ter uma conduta de vida santa. E a conduta de vida santa vai ser vista nas atitudes morais, na sua maneira de agir, como você procede, quando você tem algum tipo de problema, quando uma pessoa lhe fecha no trânsito, ou então quando você tem uma dificuldade, você paga o mal com o mal, ou você paga o bem com... Você não paga o mal com o mal, você paga com o bem. Uma vez que você reconheceu que Deus é completamente santo, que Deus abominar o pecado para Deus, não é simplesmente não gostar, queridos. É condenar. Foi por isso que Jesus veio. Deus não simplesmente passa a mão na cabeça do pecador e diz assim, está tudo bem, meu querido. Não. Deus condena. E Deus tem um lugar preparado para essas pessoas, chamado inferno. Sendo assim, os filhos entenderam isso, eles também devem ser separados para Deus e agir com vidas puras,
Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. E é importante sabermos que as pessoas querem tirar Deus da jogada. As pessoas querem dizer que Deus não existe. Mas se Deus não existir, não existe um padrão moral de certo e errado. Não existe. É necessário um padrão para a gente tirar, um molde para a gente tirar as coisas, não é verdade? E as pessoas não se tocam nisso. As pessoas, elas de maneira ignorante, elas continuam afirmando coisas boas e ruins, sem querer atribuir a Deus toda a bondade. Isso é incrível, porque se Deus é a base, Ele é o padrão. Sem Deus, a definição moral sobre o que é certo e o que é errado é subjetiva. É para mim uma, para você outra. Mas ninguém em sã consciência diria que assassinar alguém é uma coisa boa. Ninguém em sã consciência diria que mentir e roubar são coisas legais. E eles tiram Deus da jogada. É Deus quem estabelece o certo e o errado. E se nós somos filhos, nós precisamos ter sobriedade, ou seja, a ideia de domínio próprio. Nós precisamos obedecer, ou melhor, nós iremos obedecer e passar a odiar o pecado cada vez mais. E amar a Deus e seus mandamentos cada vez mais. É proporcional. Na medida que você mais ama a Deus, mais você odeia o pecado. A santidade está para a vida do cristão, assim como a água está para a vida de um peixinho. O que quer dizer com isso? Elas são fundamentais. Não é possível viver sem. E a santidade é o processo, que nós já vimos Pedro explicando, pelo qual, na vida do cristão, após ele se converter, o Espírito Santo começa esse processo chamado santificação e dura a vida inteira do cristão. Só que, quanto mais ele quer de Deus, ou em outras palavras, quanto mais ele busca de Deus, mais separado para Deus ele se torna. E esse deve ser o nosso objetivo. Essa é a ordem que Pedro dá a nós. Em todo o nosso, ele diz no final do verso 15, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Então Pedro não diz assim, olha, na igreja sejam santos, fora da igreja sejam ignorantes. Não. Ele está dizendo assim, a vida de vocês é um todo. Sejam santos em todo o procedimento de vocês. Família. Sejam santos na maneira como vocês são em família. Sejam santos como vocês são no lazer. Tem lazeres que santificam, que podem ser, que glorifiquem a Deus. Tem alguns prazeres e alguns lazeres que nós temos que abandonar. O crente pode todas as coisas, mas nem todas convêm. Nós abrimos mão, porque nós dizemos, olha, esse tipo de coisa, ele é até divertido, mas ele não honra a Deus. E esse tipo de diversão está morto para mim. Nos relacionamentos, nós precisamos ser santos. Nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, tudo, todo o procedimento. E algumas perguntas que nós devemos constantemente nos fazer para perceber se existe algo errado em busca pela nossa santidade. Desde que você conheceu a Cristo, que lhe apresentaram, que lhe explicaram o Evangelho, que você se arrependeu dos seus pecados. Parando agora para analisar, alguns instantes e sendo sincero só com você mesmo. Você está mais parecido com Cristo ou com o mundo? Você tem procurado cada vez mais ser separado para o Senhor ou continua servindo o próprio umbigo? Servir o próprio umbigo é fazer só a sua vontade. A sua disposição para ler a palavra de Deus, orar, ler bons livros, participar com os irmãos na igreja, nos cultos, na quarta-feira, no domingo, na ceia, tem aumentado? Porque o céu é um lugar onde só vai ter crente. Se a gente não gosta de se reunir com crente agora, por que vai se reunir depois? Não tem lógica, é um pensamento meio, não, mas lá não vai ter. Tem aumentado esse desejo de participar?
ou qualquer outra paixão lhe tira o desejo de participar. Aquelas desculpas que cada um de nós sabe que nós somos ótimos em inventar, não é? Hoje não fui por isso, aquele outro dia não deu por aquilo. E aí a gente sabe muito bem. Uma outra coisa para nós pensarmos, nós temos sido vigilantes, ou como Pedro usou a palavra aqui, sóbrios, quanto àquilo que é pecado? Se sim, nós temos nos afastado dele, dos pecados? E por último, mas não menos importante, você compreendeu que a obediência leva à santidade e a santidade leva à obediência? Aquele que obedece procura a santidade. Aquele que está em busca da santidade é obediente. Na Bíblia não existe ponta solta. Dizermos que temos fé, mas não obedecemos. Dizemos que o amamos, mas não obedecemos. Não tem essas pontas soltas. O pacote aqui que vem na Bíblia é completo. Você não pode escolher um e deixar outro. Não existe evangelho à la carte. Que você escolhe a fatia do evangelho, você corta que nem uma pizza, escolhe esse pedaço, opa, esse pedaço aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas aquele que diz para você ser santo, esse, não. Com Jesus ou é toda a sua vida, ou não vem. Ele não divide a glória dele com ninguém, muito menos com nós mesmos. Então, irmãos, o procedimento do cristão deve ser SOS. Nós devemos ser sóbrios, vigie, use o combustível da volta de Cristo, dessa certeza como sua maior força. Sobriedade. O cristão deve ser sóbrio. Em segundo lugar, ele deve ser obediente. Obedeça como uma demonstração do seu amor. Em terceiro lugar, o cristão deve ser santo. Lute na guerra contra o seu próprio pecado. E peça ajuda para Deus, porque Ele vai lhe ajudar. Fiel é aquele que começou a obra em nós. E Ele vai ser fiel para terminar. Vamos orar.